Olá pessoal, tudo bem? E hoje, dia 23 de julho, nós fazemos memória a Santa Brígida. Santa Brígida, ela nasceu na Suécia, vinha de uma família nobre, né, uma família rica, e ela foi dada em casamento a um jovem chamado Wulfon. Não sei se eu estou fazendo a pronúncia correta, que vocês já sabem que eu não sei falar, né? Esses outros nomes em outro idioma, mas a gente tenta entender. E se casando com Wulfon, ela que era o príncipe de Nerícia. E quando ela se casou com ele, ela era entregue às paixões, a uma vida de vícios, de bebedeira, e ela tomou por missão orar pelo seu esposo, pela conversão do seu esposo. E ela então começou a orar, e ela alcançou essa graça. Ele então, já convertido, ele se entregou a ela, juntamente com ela, a uma vida de piedade, e eles começaram a cuidar de alguns enfermos, chegaram a fundar um hospital que cuidava, né, das pessoas que eram menos favorecidas, que não tinham condições. E o esposo dela faleceu aos 33 anos de idade, bem novo, né? 32, 33 anos de idade, bem novo. E Santa Brígida, uma viúva extremamente devota do Sagrado Coração de Jesus e a Santíssima Virgem Maria, conta-se que ela passava horas e horas em adoração a Jesus Eucarístico. E ela ficou viúva. Quando ela ficou viúva, ela era mãe, né, de 8 filhos. Eles tiveram 8 filhos, o casal. E ela então se dedicou a obras de piedade, à adoração, porque tinha amor incondicional por Jesus Eucarístico e a Santíssima Virgem, se dedicava às obras de piedade e também sem descuidar da educação cristã dos filhos. E ela então se dedicou muito tempo, ela chegou a fundar 2 ordens, uma masculina e uma feminina, e ela se consagrou em uma dessas ordens. E ela veio a falecer aos 71 anos de idade. E Santa Brígida, ela foi declarada padroeira da Suécia lá em 1301, e lá em 1999, pelo Papa João Paulo II, ela foi declarada como padroeira de toda a Europa. E o que Santa Brígida nos deixa, por exemplo? Assim como a própria Santa Rita de Cássia, que também, em um amor incondicional, ela orou muito pelo seu esposo, desejando que ele viesse a se converter, que ele viesse a ter um encontro com o Cristo vivo e que não saísse dessa vida sem encontrar o Cristo. Assim como também orou pelos seus filhos, inclusive pedindo que Deus os levasse, se fosse para que eles manchassem a sua mão de sangue para poder vingar o próprio pai. Santa Brígida, ela nos traz, por exemplo, essa oração de, ao invés da gente pedir que Deus tire, às vezes, aquilo que, de certa forma, é uma pedra de tropeço, ela faz exatamente um caminho reverso, um caminho de pedir pela conversão dele, e que aquele que podia causar tristeza, podia causar mágoa, também torna-se um motivo de santificação dela. Porque quando a gente deposita os nossos olhos no Senhor, aquilo que vem muitas vezes, as pessoas que são usadas para serem pedra de tropeço, se a gente confia no Senhor e a gente passa, ao invés de apontar o dedo, de ficar reclamando, de ficar murmurando, a gente passar a se tornar intercessores delas, elas nos santificam e a gente ainda oferece a vida delas ao Senhor Jesus Cristo, pedindo que elas também sejam santificadas. Então, que nós possamos pedir no dia de hoje, por todas, ela que é intercessora da Suécia, intercessora da Europa, padroeira da Suécia, que nós possamos pedir. Principalmente hoje, em que a gente vê relacionamentos tão superficiais. E não estou aqui de forma alguma dizendo que quando uma mulher se casa, que ela tem que submeter uma vida de infelicidade, não é nada disso. Existem coisas que são inconcebíveis. Mas estou dizendo que a gente precisa aprender também a viver o sacrifício, muitas vezes. Viver no sentido de confiando a nós e aos nossos, a nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que pode fazer uma transformação de dentro para fora. Existem muitas coisas que não são toleráveis, e não é isso que eu estou dizendo que deva ser tolerado, mas eu devo dizer que as pessoas perderam muitas vezes o sentido do sacramento em si do matrimônio, do quanto a família ela é sagrada para Deus. E aí, na primeira oportunidade, não deu certo, não era o que eu esperava. Então, ali fica por ele mesmo. Então, que nós coloquemos principalmente as famílias, os matrimônios que estão em uma situação difícil, uma situação complicada, muitas vezes marcada pelo uso abusivo de substâncias, marcada por uma série de questões, de vícios, muitas questões da própria carne em si, que
que nós possamos colocar aos pés do Senhor, pedir ao Espírito Santo discernimento daquilo que Ele realmente espera de nós e possamos pedir no dia de hoje. Santa Brígida, intercedei por nós.